Por muito tempo eu deixei no meu currículo a designação genérica Alfigueira artista plástico. Não sou artista plástico. Eu agora digo claramente, está no meu currículo, está nas minhas falas, eu sou pintor, porque esse é o meu pensamento, o meu lugar de dedicação. Eu nasci em 52, numa cidade muito pequena, na divisa do Mato Grosso. Então, eu tive aquela vida bem simples, singela, de banho de rio, de subir em pé de mangueira, de ter árvore no quintal. E ali eu vivi até os 9 anos. Minha família, meus pais, tomaram uma decisão super importante de vir para Brasília. Chegamos aqui no início de 62. Então, naturalmente, pela minha idade, com uma forte influência do que reverberava como arte moderna, mas em seguida, na adolescência, assimilando basicamente a informação possível de algo que vigorava, que era muita linguagem do pop. Eu sou daqui, eu sou de Brasília, eu sou um artista de Brasília. Isso é importante dizer, porque implica reconhecer alguma restrição. Brasília é o perfeito resumo do Brasil, para o bem e para o mal, por todos os aspectos. E, no entanto, o Brasil tão pouco conhece Brasília, ou pelo menos se restringe a uma ideia da cidade gerenciada pelo governo federal. E não é, a cidade é muito, maior, muito mais do que isso. Né? E é uma cidade nova, uma cidade que foi construída, que foi pensada, e sob uma égide da arte. Né? E eu vi a cidade ser construída, você compreende? Eu vi a cidade ser construída, literalmente, né? Porque cheguei aqui muito menino. As minhas preocupações estão nesse lugar de tentar fazer um trabalho nessa distância que o interior ainda preserva com relação ao Brasil litoreiro, né? Brasil das grandes cidades, que significa um enfrentamento bastante difícil. A gente fala, o artista, essa criatura do mundo, esse olhar para o universo. Não é verdade, nada disso é concreto. Né? O artista, ele é invariavelmente o homem do bairro. A artista, ela é a mulher da vizinhança dela. É a partir do particular que ela vai poder gerenciar uma visão, uma leitura de mundo que faça sentido. Né? E eu não sou carioca, eu não sou paulista, eu não sou dali, eu sou daqui. E eu fiz essa escolha duríssima, dificílima, permanecer em Brasília, ajudar a construir um sistema de arte aqui, local, o que eu venho fazendo ao longo desse tempo. E acho que é uma escolha acertada, é uma escolha difícil, naturalmente. Essa pintura fez parte de uma exposição que eu realizei aqui na Fundação Cultural do Distrito Federal, aqui na W3 Sul. Eram pinturas em acrílica sobre tela e todas elas se reportavam à própria cidade, à vida em Brasília. Parte daquele pacote de definir uma identidade e assumir que eu sou um artista daqui. Eu não pretendia pintar cartões postais, eu não trabalhei a partir de fotografias. Eu fiz, sim, alguns desenhos. Sempre andei com um bloco na bolsa e eu tinha uma porção de anotações e desenhos e croquis, né? Que me serviam de guia, assim, uma situação de descer de um ônibus na rodoviária, no centro da cidade, e ver um grupo de pessoas sentadas num parapeito, então fazia um rápido posto daquilo, ou cruzando o setor comercial, ou uma perspectiva, determinada perspectiva da cidade, coisas assim. Essa imagem especificamente é uma vista de um caminho meu regular em que eu atravessava a pé a pista mais importante da cidade. A cidade é cortada por um eixo rodoviário larguíssimo, 7, 8 pistas, e ela fica então do lado de cá e do lado de lá. Então, é um rapaz que se esgueira como uma sombra e na frente dele tem essa perspectiva que eu construí como uma curva rosada, mas que na verdade corresponde a um chão de gramado seco e a umas pistas pavimentadas e uma perspectiva de postes. E sobre tudo isso tem um conjunto, vamos dizer, expressivo de pinceladas nervosas jogadas acidentalmente na diagonal. Conversando com alguns amigos na época, eles me questionaram: mas esses riscos? Por que tem essas pintas? Mas acontece que aqui tem um fator terrível, a luz, que é um excesso, que em alguns momentos, especialmente nesta época, na época da seca, ela quase cega a gente, de tão intensa que é a luminosidade. Então há sempre uma interferência de brilhos e reflexos e manchas no olhar. O Juscelino tem um discurso muito bonito na fundação da cidade, em que ele diz: deste Planalto Central, desta solidão imensa, antevejo um futuro para o meu país.
Acho que essas pinturas dessa exposição, esse conjunto de pinturas dos anos 80, que são figurativas e se reportam muito objetivamente à minha vida na cidade, resgatam um personagem e algumas situações em que ficam espelhadas essas circunstâncias, a da solidão imensa, do isolamento, que é comum ao ribeirinho, é comum ao caboclo, é comum ao peão do roçado, mas também está na vida urbana, de estar na cidade e estar só. Eu demorei para ver isso, sabe? Na verdade, eu não entendi nada disso que eu estou falando hoje acompanha meu pensamento da época. Eu pintava coisas bonitas que eu achava bonito. Não vou dizer mais do que isso, né? O trabalho, ele é sempre o que é possível. Eu estou sempre antes ou depois dele. Nunca junto. Nunca junto.